Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que Deus abençoe todos. Aqui Sheikh Mahdi, mais uma aula, mais um assunto para a gente falar sobre a religião islâmica. Que Deus abençoe todos nós. Eu vou falar hoje sobre a divisão na religião islâmica. Queridos irmãos, como na religião cristã, nós temos protestantes, temos católicos, e no meio dos católicos, no meio dos protestantes, ainda temos diversas igrejas. Entre os protestantes são mais, né? Mas tem divergências, né? Temos uma diversidade, mesmo em uma religião chamada cristianismo, né? Isso tem quase uma coisa parecida na religião islâmica. No Islã nós também temos divisões. Nós temos muçulmanos sunitas, temos muçulmanos xiitas. Essas duas escolas que são têm mais, né, seguidores. Sabem, entre os muçulmanos sunitas e xiitas nós temos muitos pontos compartilhados, comuns. Ou seja, nós podemos dizer a base de todos os muçulmanos é uma só, que seria o monoteísmo. Todos os muçulmanos acreditam no monoteísmo. O islamismo é uma religião monoteísta. E depois, segundo princípio nesta religião, seria a profecia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada. Todos os muçulmanos acreditam na profecia do profeta, né? Muhammad é reconhecido como o último selo dos profetas para todos os muçulmanos, xiitas e sunitas. E depois o Alcorão Sagrado. Aqui está comigo o livro de Deus, o Alcorão. Este livro também é outro elemento compartilhado entre todos os muçulmanos. Mas por que essa divisão? Então, qual seria a diferença entre os muçulmanos xiitas e sunitas? Preste atenção. Nós temos um assunto que a gente chama de imama, ou al-khilafa ilahiyya, a liderança divina. Aqui aparece a divisão, a divergência entre os muçulmanos xiitas e sunitas. Os muçulmanos xiitas acreditam que Deus, depois do profeta Muhammad, colocou alguém para poder continuar o caminho do profeta. Esta pessoa é chamada de imam, aquele que a gente chama ele de sucessor legítimo do profeta. Isso vem por parte de Deus, né? Muçulmanos xiitas acreditam que é impossível o profeta morrer sem deixar indicações, sem colocar alguém como seu sucessor. É impossível. Não é lógico a gente aceitar que o profeta morrer sem falar sobre este assunto. Ao contrário dessa ideia, os sunitas acreditam que não. O profeta ficou quieto durante 63 anos na sua vida, 23 anos como profeta no meio dos muçulmanos, não falou nada sobre a questão do seu califado, a questão da sua sucessão. Quem vai decidir sobre este assunto são o povo. O povo vai decidir quem vai suceder o profeta Muhammad, ou seja, quem vai continuar o caminho dele, especialmente na posição política. Tudo bem. Como nós podemos saber qual ideia está correta, né? A ideia dos irmãos sunitas que falam o quê? Depois do profeta, o povo tem que se reunir para escolher alguém, né? E praticamente o profeta não falou nada, segundo a ideia deles. O profeta não falou nada sobre este assunto. Mas, ao contrário dessa ideia, nós temos a ideia dos muçulmanos xiitas, que acreditam que o profeta Muhammad é impossível deixar seu povo, sua nação, sem um líder, sem um orientador. Ele tinha que deixar alguém para continuar o trabalho dele, né? Porque ele estava no meio do seu povo somente 23 anos, como um profeta, né? Então, deve ter alguém, algumas pessoas, para poder continuar o trabalho dele, né? Aperfeiçoar o trabalho dele. Tudo bem. Os muçulmanos xiitas, né, para refutar a ideia geral dos irmãos sunitas, em primeiro lugar falam: como nós podemos aceitar que o profeta falasse
né, sobre os assuntos de mínima importância. Por exemplo, o profeta fala, não deixe o lixo dentro da sua casa pela noite. O profeta fala, ao escovar seu dente, você tem que escovar vectalmente, né, de cima para baixo, de baixo para cima. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família, diz, ao viajar, você precisa comprar um presente. É muito recomendado você comprar um presente para sua família. E ao voltar, você começa com sua filha, dá presente para sua filha em primeiro lugar. Olha, assuntos tão simples, né? Assuntos tão simples. Os xiitas falam como nós podemos aceitar. O profeta tivesse falado sobre esses assuntos, mas esqueceu, simplesmente esqueceu, ou não falou, né? Não queria falar sobre um assunto tão importante, que surgiu tanta divergência no meio dos muçulmanos. A questão da liderança, a questão do líder, quem vai liderar a comunidade depois dele? Nós podemos aceitar esta ideia? O profeta tivesse falado sobre esses assuntos tão simples e deixasse falar sobre um assunto tão importante, o assunto do califado, o assunto da liderança. Tudo bem. Segunda coisa que os muçulmanos xiitas falam seria isso. Quando nós estudamos a história islâmica, nós encontramos diversos nomes que são honrados de serem representantes do profeta Muhammad nas viagens dele. O que significa isso? Quer dizer isso? O profeta fazia muita viagem durante sua vida, né? Às vezes acontecia muita guerra, né? Um profeta precisava montar seu exército para defender a comunidade islâmica. Então, viajava para falar com os chefes, lideranças, autoridades das tribos, para montar seu exército praticamente para o quê? Defender a comunidade islâmica. Então, passava, não sei, 2 semanas, 3 semanas, um mês fora da cidade dele, Medina. Então, sempre deixava alguém como seu representante. Nós temos o nome de 20, mais ou menos 20, 22 pessoas que são reconhecidos na história islâmica como representantes do profeta Muhammad na ausência dele. E daí vai mais uma coisa que os xiitas falam. Os xiitas falam como nós podemos aceitar o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família, na sua ausência de 1 semana, 2 semanas, deixa alguém como seu representante na cidade. Não fala para o povo, vocês que decidem, coloquem alguém como seu representante, como representante de mim, eu vou viajar e volto. Não, ele mesmo, a pessoa do profeta, indica alguém, coloca alguém como seu representante. Né? Então, nós como podemos aceitar? O profeta vai morrer. Sua última viagem eterna, nunca vai voltar mais para a Terra, vai para desse mundo, né? Como nós podemos aceitar? É uma viagem tão simples, de 1 semana, 2 semanas, o profeta indica alguém, mas para depois da sua morte, não indica ninguém. Não importa com o futuro da sua nação, da sua comunidade. Segundo esses 2 princípios, os muçulmanos xiitas falam que a ideia geral dos muçulmanos sunitas não está certa. Esta ideia não é um fato, não é baseada nas verdades, né? Nos fatos, na verdade, na história islâmica. Os fatos da história islâmica nos falam outra coisa, né? Mas quem vai ser líder da comunidade? Quem vai suceder o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele? Os muçulmanos xiitas falam que quando nós estudamos sobre todos os companheiros do profeta, nós encontramos uma pessoa chamada Ali ibn Abi Talib, que era o primo do profeta. Depois ficou genro do profeta, né? Os 2 netos do profeta são desta pessoa, Imam Ali alayhi salam. Os filhos do Imam Ali são netos, únicos netos do profeta.
Tudo bem. Quando nós estudamos sobre a pessoa deste homem, comparado com outros companheiros do profeta, reparamos algumas qualidades muito destacadas. Por exemplo, em aspecto do conhecimento. O profeta falou sobre o conhecimento do seu primo, do seu genro. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Eu sou a cidade do conhecimento. Ali seria o portão dessa cidade. Sobre em aspecto da proximidade, né? Companhia, né? Do profeta, convivência com o profeta. O profeta falou sobre ele: Ana min Ali wa Aliyun minni wa huwa baliyu kulli mu'minin min ba'di. Aliyun minni wa ana min Ali wa huwa baliyu kulli mu'minin min ba'di. Eu sou de Ali, Ali é de mim. Olha, ele é de mim. Ele será a autoridade, o mestre de todos os crentes. Em diversos aspectos nós encontramos a pessoa do Imam Ali alayhi salam, uma pessoa muito destacada em comparação dos outros companheiros do profeta. E ao lado dessa pessoa destacada, a pessoa do Imam Ali alayhi salam, na história islâmica nós encontramos algumas passagens que deixam bem claro: o profeta queria a sucessão dele, né, para o Imam Ali alayhi salam. Ele tinha indicado durante sua vida, em diversas ocasiões, sua sucessão para seu primo, aquele que vai liderar a comunidade islâmica, aquele que vai ser o único legítimo continuador da tradição do profeta. Por exemplo, um dos eventos que nesses dias nós vamos celebrar daqui a alguns dias seria o evento de Ghadir. O profeta fez sua última peregrinação, né? Os muçulmanos foram anunciados que o profeta ia realizar sua última peregrinação, a peregrinação de despedida. Então, muita gente foi reunida. Eles queriam ser honrados de participar pela última vez na peregrinação do profeta. Queriam aprender pela última vez como realizar a peregrinação. Tudo bem. Mais ou menos 100 mil pessoas, olha, 100 mil pessoas foram reunidos para realizar o ritual de Hajj, o ritual da peregrinação. O profeta realizou sua peregrinação no meio da peregrinação em um deserto chamado Arafat. Deixou uma palestra muito interessante, um sermão extremamente importante. No último da sua sermão, falou que Deus me chamou, eu atendei. Isso era uma expressão do profeta de que eu vou morrer. Isso seria a minha última viagem com vocês. Eu vou morrer. Já era na idade avançada, 63 anos. Então, anunciou ao seu povo que eu vou morrer. E depois deixou um testamento para seu povo. Prestem atenção. Esse testamento é registrado pelos sábios xiitas, também pelos sábios sunitas. Nesse testamento, o profeta falou: eu deixo entre vocês 2 tesouros. Isso seria meu testamento. Eu deixo entre vocês 2 tesouros, 2 pesos, 2 coisas valiosas, preciosas. Em primeiro lugar, mencionou o Alcorão Sagrado, Kitabullah, o livro de Deus, seria o meu testamento entre vocês. E depois, minha descendência, minha linhagem, minha família. Estes 2 tesouros, esses 2 pesos, vão orientar vocês. Se vocês seguem os 2, ambos serão salvos. Se vocês deixam, recusam, serão aniquilados. O profeta, no seu testamento, indicou o caminho certo, indicou a senda reta na religião islâmica. Seguir o Alcorão Sagrado junto com o seguimento com a família dele, desculpa. Se você segue o Alcorão Sagrado sozinho, sem olhar para a família do profeta, ainda você não é salvo. Se você segue os 2, ambos
você será salvo. Se você segue os ensinamentos desses dois juntos, será salvo. Era isso o testamento do profeta, que falou no deserto de Arafat, o local onde se reúne muita gente. Hoje em dia, quando na Arábia Saudita os peregrinos vão para realizar o Hajj em Meca, naquele deserto, nesse deserto, na verdade, ainda existe, se reúnem mais de 2 milhões de peregrinos, ou 3. Então, naquele tempo, naquela situação, o profeta deixou seu testamento. Eu deixo entre vocês 2 tesouros, o Alcorão Sagrado, minha descendência e minha linhagem. Se vocês seguem os dois, ambos serão salvos. Se vocês não seguem, deixem de seguir, recusarem eles, vão ser aniquilados. Tudo bem. O profeta deixou mais uma mensagem muito interessante para seu povo. No caminho de volta, quando chegaram para um local chamado Ghadir, que teve uma fonte também. Era um local de parada dos peregrinos, dos caravanas. Era um local que dividia o caminho para o Medina, para o norte da Arábia. Pessoas que iam para o Iraque tinham que separar deste ponto. Pessoas que iam para onde? Egito, norte da África, tinham que separar daquele ponto. As pessoas vão para o Ocidente, vão para o Oriente, vão para, como fala, Norte. Então, era um ponto estratégico. O profeta mandou parar todo mundo. Esperar para que as pessoas que estão atrás chegarem. As pessoas que foram voltarem. Para reunir todos os peregrinos mais uma vez. Deixou seu último sermão. Depois de louvar seu Senhor, depois de agradecer as bênçãos, as graças de Deus, fez uma pergunta. Fez a questão de fazer uma pergunta aos muçulmanos. Ele falou: será que eu tenho mais autoridade sobre vocês que vocês mesmos? Será que eu tenho mais autoridade sobre vocês que próprio vocês mesmos? Os peregrinos responderam: sim, ó mensageiro de Deus, você tem mais autoridade. Você tem a autoridade absoluta sobre nós. Você é mensageiro de Deus, o último mensageiro, selo dos profetas. Então o profeta falou isso. Quando eles responderem, o profeta falou: Alá, man kuntu maulá, fahada aliyun maulá. Quem eu tenho autoridade sobre ele, quem eu sou mestre dele, este Ali ibn Abi Talib será o mestre dele. O profeta queria transferir essa autoridade para outra pessoa. Queria que o povo reconhecesse Ali ibn Abi Talib como aquele que possui a mesma autoridade que o profeta teve. Ala man kuntu maula, fahada aliyun maula. Quem eu sou mestre dele, Ali vai ter mestre. Vai ser o mestre dele. E depois fez 4 orações a favor do Imam Ali alayhi salam. Allahumma vali man vala, wa adi man ada. Deus ame quem amar o Imam Ali. Wa adi man ada. Odeie quem odiar o Imam Ali alayhi salam. Wakhdul man khadala, wansur man nasara. Ó Deus, abandone quem o abandonar. Ó Deus, ajude quem o ajudar. Foi isso. O profeta finalizou sua sermão assim. Em primeiro lugar, fez a questão de fazer uma pergunta. E depois transferiu sua autoridade para outra pessoa, chamada Imam Ali alayhi salam. Aquele que para os muçulmanos xiitas é considerado o quê? O primeiro imam, o califa legítimo do profeta. Que a paz de Deus esteja com eles. E depois, o profeta Muhammad mandou erguer uma tenda para o Imam Ali, para as pessoas pudessem fazer o voto da fidelidade, saudando o Imam Ali alayhi salam como Amir al-Mu'minin, como príncipe dos crentes. As pessoas entravam na tenda erguida pelo profeta para o Imam Ali alayhi salam,
saudavam o Imam Ali como príncipe dos crentes. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin. A paz de Deus esteja com você, ó príncipe dos crentes. E temos mais uma frase aqui muito interessante. Depois de finalizar tudo isso, os peregrinos iam partir para suas cidades, para suas regiões. Umar ibn Khattab, o segundo califa, deixou uma palavra. Ao encontrar com o Imam Ali alayhi salam, Umar ibn Khattab falou: Bakhin, bakhin laka ya Abul Hassan. Parabéns, parabéns para você, ó Abul Hassan. É o apelido do Imam Ali. Parabéns para você, ó Ali. Asbahta maula, maulai wa maula kulli mu'minin. Você virou, você tornou-se o mestre de todos os crentes, ou seja, o mestre meu mestre, e o mestre de todos os crentes. Maulai, meu mestre. Maula kulli mu'min, o mestre de todos os crentes. Ele falou, confessou que você tornou-se, por este anúncio do profeta, você vai ser o mestre nosso. Você vai ter autoridade sobre nós. Então, nós temos essa história na religião islâmica. E nós reconhecemos este ponto como o ponto de divisão entre os muçulmanos, xiitas e sunitas. Os sunitas são aqueles que recusaram essa ideia do profeta, né? Mesmo que o profeta tinha anunciado sua sucessão para seu primo, Imam Ali alayhi salam, eles recusaram essa ideia, né? Seguiram outras pessoas. Mas os muçulmanos xiitas ficaram firmes no caminho da palavra do profeta, na palavra do profeta, seguindo a mesma coisa que o profeta tinha ordenado, segurando o alcrol sagrado junto com a família do profeta. Esse seria o assunto que nós eu queria, falar para vocês. Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.